estudante, tudo bem com você? Eu sou Natália, professora de Geografia para o 9º ano dos anos finais. E na nossa aula de hoje, vamos falar sobre um assunto muito atual e que foi e está sendo muito discutido em diversas esferas da sociedade, que é a pandemia do Covid-19. Vamos observar ela através do agravamento das desigualdades sociais no nosso país, além de observar e compreender gráficos criados através de dados e pesquisas feitas para estudo das consequências sociais da Covid no nosso país. Mas antes, para os professores e professoras que nos acompanham, a habilidade dessa aula é elaborar e interpretar gráficos de barras e de setores, mapas temáticos e esquemáticos e anamorfoses geográficas para analisar, sintetizar e apresentar dados e informações sobre diversidade, diferenças e desigualdades sociopolíticas e geopolíticas mundiais, tendo como objetivo compreender as mudanças sociais ocorridas devido à Covid-19 no Brasil, com base na leitura e compreensão de gráficos e dados. E para você, estudante que nos acompanha, não se esqueça de registrar a sua presença na aula de hoje, através do QR Code, onde está o formulário de presença da aula. É muito importante que você marque a sua presença em todas as aulas do Dever em Casa na TV que você assistir, beleza? No ano de 2020, o mundo começou a viver uma grande crise de saúde pública, com o surto mundial do vírus da Covid-19. E isso suscitou uma pandemia mundial, pois houveram muitos casos em grande parte dos países do mundo, se espalhando de forma fácil e letal. Porém, não só a saúde pública foi afetada, pois a pandemia ela desencadeou uma série de outras crises sociais e econômicas no mundo. Com o vírus se espalhando cada vez mais e deixando muitos óbitos, foi necessário estabelecer o fechamento de comércios, de escolas e paralisar serviços e fábricas, pois o que deveria ser priorizado naquele momento era a vida e saúde da população, fazendo com que as pessoas procurassem se manter o máximo possível em isolamento social, saindo de casa e interagindo com pessoas apenas para necessidades importantes, como, por exemplo, comprar alimento e remédios e ir ao hospital, caso necessário. Porém, vimos que no Brasil, essas formas de proteção não foram levadas a sério por todos, com negligência e a falta de conscientização sobre o vírus, festas ilegais e o não uso das máscaras em locais públicos e da correta higienização das mãos, que eram as principais formas de proteção a princípio. E isso só fez os casos aumentarem durante muitos meses. Além disso, muitos profissionais não puderam permanecer em suas casas durante esse período, como as pessoas que trabalhavam em hospitais, supermercados, farmácias. Pelo contrário, houve até mesmo uma sobrecarga de trabalho para esses profissionais. Infelizmente, essas pessoas elas ficaram ainda mais vulneráveis, principalmente no período mais caótico e transmissível, no ano de 2020. Observando o gráfico de barras com as informações do IBGE sobre o número de óbitos, é possível perceber que nos anos de 2019 e de 2020, o número de óbitos cresceu bastante no Brasil. As barras com as cores mais escuras, elas representam esses 2 anos, de 2019 e 2020. E as barras mais claras, os anos anteriores, de 2017 e 2018. A intenção do gráfico é comparar esses dados com esses anos. Ele também está classificado por idade, entre 0 e 14 anos, 15 a 19 e 60 ou mais. Percebam como as barras de 0 a 14 estão com um valor percentual negativo. Isso significa que nesse grupo de crianças e adolescentes até 15 anos, houve uma grande redução de óbitos. Porém, na idade de 15 a 19, as barras do gráfico elas já indicam um grande aumento,
onde, por exemplo, os homens, que são dessa cor laranja mais escura e desse rosinha mais claro, eles apresentam um número de óbitos negativos nos 2 anos anteriores, mas apresentam um aumento para 14,7% e as mulheres apenas de 1%, que subiram para aproximadamente 15,4%. Já para os idosos, esse número também sobe, tanto para homens como para mulheres, com um aumento de 15% dos homens e de 8% para as mulheres. Não só pelo número de óbitos, como podemos observar através do gráfico de barras que vimos, a pandemia mundial ela agravou ainda mais a situação das pessoas em maior vulnerabilidade social. Pessoas com baixa renda mensal, pessoas em situação de rua, com insegurança alimentar, desnutrição, entre outros. Países da América Latina foram os que mais se prejudicaram, devido à grande desigualdade social já existente e o aumento dessas desigualdades devido às consequências da pandemia. Nesses países, a concentração de Covid e dos óbitos chegou a 30%, sofrendo também com a queda de seus PIBs, em média 7,7%. A pandemia causou o fechamento de milhões de empresas e, com isso, uma forte queda dos empregos, o desemprego, afetando mais ainda as pessoas com menores rendas, principalmente as famílias que não contavam com renda de todos os integrantes, como, por exemplo, as mães solo. Com todas essas características citadas, fica bem nítido que o Brasil despontou ainda mais as suas desigualdades existentes. No ano de 2019, já haviam dados que comprovavam que o Brasil era um país de grande desigualdade, estando na lista do 7º mais desigual do mundo. Já em 2020, a desigualdade de renda bateu o recorde no Brasil, segundo estudos feitos, tendo como indicador estudado na pesquisa o índice de Gini, que monitora a desigualdade de renda em uma escala de 0 a 1, sendo que quanto mais próximo de 1, maior a desigualdade, ficando o Brasil em 0,62% em março. Nesse gráfico, nós podemos observar essa constante elevação do indicador de Gini no Brasil no decorrer dos anos, de 2015 até 2019. Nos gráficos de linha, nós observamos que há uma linha do tempo, e isso serve para comparar os dados de um determinado período para que seja visualizada as diferenças, os aumentos ou as quedas nesse processo. No Brasil, existiam em 2020 e 2021 cerca de 17,7 milhões de pessoas que voltaram à pobreza, passando de 9,5 milhões para 27,2 milhões em fevereiro. Um aumento muito grande e ainda em um curto período de tempo. Percebam nesse gráfico aqui que mostra os dados estatísticos da pobreza extrema do país, sendo as linhas coloridas cada uma das regiões do Brasil: o Norte, o Nordeste, o Sudeste, o Sul e o Centro-Oeste. Os dados da horizontal mostram os meses do ano, simbolizados pelos números: maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro e novembro. E na vertical, os dados de porcentagem medidos. O Norte e o Nordeste foram os que apresentaram maiores impactos após o mês de setembro do ano de 2020, como mostra aqui no gráfico. Que percebemos isso devido às linhas que identificam essa região terem subido em direção às maiores estatísticas de pobreza extrema. E foi nesse mesmo período, em setembro de 2020, que o auxílio emergencial, que estava sendo pago aos trabalhadores informais, autônomos e desempregados do Brasil, sofreu uma redução pela metade, demonstrando o impacto dessa renda para milhares de brasileiros e como a pandemia causou a queda da renda dos brasileiros, principalmente do Norte e Nordeste.
Com relação à fome e à falta de alimentação adequada para as famílias, esse gráfico de barras, ele demonstra porcentagens de lares pesquisados que enfrentaram a fome e a falta de regularidade para se alimentar, realizado em 2020. Nele consta a insegurança alimentar das residências em diferentes níveis de gravidade. A insegurança alimentar, como seu próprio nome já diz, é quando não há acesso seguro e regular de alimentos de qualidade e suficientes para todos os membros da residência, sem que isso comprometa alguma outra necessidade essencial, podendo variar de leve, moderada e grave. Se por acaso uma família deixa de pagar a água e a energia para comprar comida, é um tipo de insegurança alimentar. Assim como se uma família não tiver alimentos suficientes para saciar a fome de todos os seus membros, também é insegurança alimentar. A insegurança alimentar grave, ela significa que houve um rompimento das formas de alimentação, devido à falta de alimentos para todos os moradores, incluindo as crianças. A tabela demonstra que 15% dos lares pesquisados já estavam em uma situação grave de insegurança, tendo mais de 40% dos lares com algum tipo e algum grau de insegurança alimentar. Hoje, no ano de 2022, ainda podemos dizer que o vírus da Covid ainda não acabou. Mesmo que nós possamos presenciar uma melhora considerável, grande parte da população já vacinada e flexibilização do uso de máscaras, por exemplo, muitas pessoas ainda se contaminam e chegam a óbito ainda nos dias atuais. Além disso, todas essas mudanças e precarizações sociais ainda estão presentes na nossa sociedade, mesmo com a abertura definitiva de comércios e de indústrias. O desemprego ainda está muito presente e sentimos agora o peso das inflações nos alimentos, que deixa essa situação brasileira ainda mais conturbada. Portanto, é importante que políticas públicas estejam voltadas ainda mais para a proteção da população, com ações governamentais que combatam a desigualdade de renda e tire as pessoas da fome e da pobreza extrema. Vamos agora fazer uma atividade de interpretação e análise de gráficos. Para você trabalhar ainda mais essa habilidade, vamos ler o comando da questão. Uma pesquisa telefônica feita para diversas famílias no Brasil tinha o intuito de coletar dados de famílias com membros que são pessoas com deficiência, para compreender os impactos da pandemia nessas residências. Dentre os resultados obtidos, observe alguns deles. São esses dois gráficos, que eu vou dar 30 segundinhos para vocês observarem. Um mostra as mudanças de renda familiar total, se comparada com a pré-pandemia, que é o período anterior à pandemia, e o outro fala sobre os níveis de insegurança alimentar. 30 segundinhos para vocês observarem com atenção os gráficos. A primeira pergunta é, letra A, qual a porcentagem de famílias de membros com deficiência que ainda não recuperaram a sua renda familiar como antes da pandemia? Observem o gráfico e respondam. E a resposta é 51% diminuíram sua renda. Pois, de acordo com o gráfico, 51% das famílias com pessoas com deficiência diminuíram a sua renda se comparado ao período pré-pandemia, antes da pandemia. Por isso que elas ainda não recuperaram a sua renda como antes, sendo que
11% permaneceram com a mesma renda e 14% aumentaram a sua renda. Vamos para a próxima pergunta, letra B. Quais as famílias que mais sofreram com a insegurança alimentar na pandemia e por quê? Mais uma vez, façam essa análise observando o gráfico. Mais 30 segundos para vocês responderem. E a resposta é as famílias com algum membro com deficiência. Pois segundo os dados do gráfico, pelo menos 40% das famílias tiveram algum tipo de insegurança alimentar. Observem também que as famílias que possuem algum membro com deficiência, aqui as barras em azul, apresentam elevadas porcentagens em todas essas categorias de insegurança alimentar. Vocês conseguiram observar isso? E aí, analisaram os dados dos gráficos? Conseguiram entendê-los? Entenderam também por que a importância desses dados para a nossa sociedade? Dessa maneira, há informações necessárias para se implementar políticas públicas para melhorar a vida da população e servir de dados históricos para a população brasileira e para os governos futuros. Agora para vocês uma atividade de pesquisa para ser feita após a nossa aula. Faça você mesmo um levantamento de dados com sua família, amigos, vizinhos, das pessoas que tiveram o vírus da Covid-19 no período de 2020 a 2022. Perguntem a elas se já tiveram Covid e em qual ano foi. Faça todas as anotações. E através desses dados que você criar, crie também um gráfico contendo o número de pessoas infectadas e em qual dos 3 anos houveram mais casos. Envie para a gente a sua atividade e mostre que você é um grande pesquisador. Pode ser através do QR Code para envio das atividades que está aqui na tela ou também através do Instagram, nas redes sociais do @Dever em Casa na TV. Vou dar 30 segundos para você anotar os comandos da atividade. Nessa aula, nós podemos compreender os gráficos elaborados com dados e pesquisas que demonstraram as mudanças nas conjunturas sociais e econômicas do Brasil no período da pandemia. Além de termos observado a importância das pesquisas e estatísticas brasileiras. Afinal, com pesquisa de dados e criação de gráficos e mapas, se pode disseminar ainda mais informações confiáveis para os órgãos públicos e para a população. E a nossa aula de hoje está terminando por aqui. Se você não marcou a sua presença, faça isso agora mesmo, antes que a aula termine, viu? Espero que tenha aprendido novos conceitos de geografia na nossa aula e que tenha ficado com curiosidade de pesquisar ainda mais a fundo algo que você viu por aqui. E se você tiver alguma dúvida, sugestão ou quiser marcar a gente durante as aulas, o nosso Instagram é o @Dever em Casa na TV. Lá você também fica sabendo de várias novidades. Então, tchau, tchau, estudantes! Até nosso próximo encontro. E não esqueçam, mesmo distantes, estamos juntos!